Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are going to start our lesson number 43. Let's go? E na aula de hoje, iniciando nossa semana 7 do curso Enjoy, vamos entender como que nós conseguimos utilizar outros verbos no inglês. Até então, havíamos visto apenas o verbo to be e na aula passada vimos alguns outros verbos, porém, esses verbos ficaram para ser explicados durante essa 7ª semana. E hoje vamos começar com 10, tudo bem? Para isso, eu vou tocar o áudio e você precisa repetir. Let's go! To like. To have. To cook. To live. To go. To study. To drink. To eat. To play. To need. E vindo agora para a explicação, nós temos aqui 10 verbos regulares no inglês. Começamos aqui com o verbo to like, finalizamos aí com o verbo to need. E o que é que todos eles têm em comum? Esse to, certo? Todos esses verbos aqui, na hora do toque, você precisa repetir com o to. Por quê? No inglês, o infinitivo, que é quando o verbo termina em ar, ou ir, no inglês é feito utilizando a partícula to, a palavrinha to antes do verbo. Se eu falar apenas like, o que eu estou falando é gosta. Quando eu falo to like, gostar. Mesma coisa do have. Quando eu falo have, eu falo tem. E quando eu falo to have, eu estou querendo dizer ter. To cook, cozinhar. Cook, cozinha. Tá certo? O verbo conjugado. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você precisa entender é justamente isso. Os verbos no inglês, para ficarem no infinitivo, precisamos colocar o to antes deles. É tanto que o verbo to be é o verbo ser, estar, tem o to antes do be, que é o entre aspas, ou o está, digamos. Tudo bem? Então, aqui nós temos o verbo to like, que significa gostar. E gostar já vem com a preposição dentro. Então, quando você fala like, você, de forma implícita, você está falando gostar do. Eu gosto de maçã. I like apple. Eu gosto de, sei lá, água. I like water. Tá certo? Então, já é gostar do. Já tem a preposição aqui dentro. Tudo bem? To have é o verbo ter. To cook é o verbo cozinhar. To live pode ser o verbo viver ou morar. Tem uma outra pronúncia para essa palavra aqui, que é o live, que significa ao vivo, mas live de ao vivo é um substantivo. Não é o verbo, ele é o verbo to live, viver ou morar, tudo bem? To go é o verbo ir, to study, estudar, to drink, beber ou tomar, to eat, comer, to play pode ser brincar, pode ser jogar, pode ser tocar, tá certo? Então, jogar algum jogo, brincar alguma brincadeira, tocar algum instrumento, tudo bem? E por fim, nós temos aqui o verbo to need, que é o verbo precisar, que também já tem a preposição dentro, precisar de do. Tudo bem? Mas antes, eu vou tocar o áudio e, diferente de apenas palavras, você verá sentenças. E você vai precisar repetir essas sentenças, tudo bem? Então vamos lá. I like to cook. You have a car. We cooked today. They live downtown. I go to school. You have to study at college. We drink water and juice. They eat cheese pizza. I play the piano. You need to study English.
Ok, e vindo aqui para as sentenças, nós temos I like to cook. Eu gosto de cozinhar. E o que é que nós temos aqui? Aqui eu estou conjugando o verbo like. Eu não estou falando eu gostar. Eu estou simplesmente falando eu gosto. E para que isso aconteça, eu vou simplesmente tirar o to do like. Eu não vou precisar falar to like. Não vou precisar falar gostar. Eu estou falando que eu gosto. I like. É simplesmente o verbo sem o to. Tudo bem? I like to cook. Eu gosto de cozinhar. E aí, nós temos algumas coisas que podemos entender aqui, tá certo? Primeiro é que o verbo like significa gostar do. Então, não preciso dizer que se eu gosto de cozinhar, eu não preciso colocar uma preposição, porque eu falando I like, eu já estou falando eu gosto de. Outro ponto é que o cozinhar, ele tá no infinitivo, cozinhar, tá falando com esse AR no finalzinho. Então, o verbo precisa, no inglês, ter o to. Outro ponto que nós podemos ver aqui é que nós temos um verbo, que é o verbo like, outro verbo, que é o verbo cook, tá certo? E entre dois verbos colocaremos o to. E aí uma regra que você vai precisar lembrar. Entre dois verbos, colocamos o to entre eles, tá certo? Por quê? Porque o primeiro verbo, na maioria das vezes, esse verbo vai vir conjugado, enquanto que o segundo verbo vem no infinitivo. E para ficar no infinitivo, precisa colocar a partícula to. É tanto que todas as sentenças que nós veremos hoje, elas terão os primeiros verbos conjugados e os segundos verbos no infinitivo. Tudo bem? Isso não acontece em todas as vezes em que você tem um verbo conjugado e o segundo verbo no infinitivo. Por exemplo, se a gente tiver uma sentença no gerúndio, que é quando fala ando, indo, eu estou indo, você está andando, você conjuga o verbo to be, depois coloca o próximo verbo no gerúndio. Mas isso a gente só vai ver aí na semana 13, tá certo? Até então a gente não vai ver isso. Fique pensando apenas que o primeiro verbo é conjugado e o segundo fica no infinitivo, tá certo? Ou de maneira mais simples, pense que entre dois verbos colocamos o to. Simples assim, tudo bem? Então, ó, I like to cook. Eu gosto de cozinhar. You have a car. Você tem um carro. We cook today. Nós cozinhamos hoje. They live downtown. Eles moram no centro da cidade, ou elas moram no centro da cidade. I go to school. Então, eu vou à escola. You have to study at college. Então, você precisa estudar na faculdade. Aqui temos dois verbos. E entre dois verbos colocamos o to. E eu venho aqui para o verbo to have, tá certo? You have to study. Você tem que estudar. Esse que do verbo ter que, é simplesmente o to. Porque temos o verbo have, temos o verbo study. Entre dois verbos colocamos o to. You have to study. Você tem que estudar. No português, acrescentamos a palavra que entre eles, né? Para fazer sentido para a gente, tá certo? Mas no inglês não vai existir essa palavra nessa estrutura, porque nós temos dois verbos. Entre dois verbos colocamos o to. Tudo bem? We drink water and juice. Nós bebemos água e suco. They eat cheese pizza. Eles comem ou elas comem pizza de queijo. I play the piano. Eu toco piano. E aqui, quando nós estamos falando de instrumentos musicais, é sempre bom colocar o artigo the entre eles, tá certo? Não são em todos os casos em que iremos fazer isso, mas em boa parte dos casos, nós sim, iremos fazer isso. Não é assunto para hoje, nós veremos futuramente, tudo bem? You need to study English. Você precisa estudar inglês. Então, need é o verbo precisar, do. Mas nessa sentença aqui, o need não precisa dessa tradução de precisar, do. Não. You need to study English. Você precisa estudar inglês. Vocês precisam estudar inglês. O you pode ser singular ou plural, certo? Nesse contexto aqui, nessa estrutura aqui, o need não precisa da preposição. Tudo bem? Temos dois verbos, entre dois verbos colocamos o to, tá certo? Lembre sempre disso. Entre dois verbos, colocamos o to entre eles, tá certo? São todos os verbos? Não são todos os verbos, mas os verbos regulares sim. Tudo bem? E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. No mais, do not forget to drink water. I will see you tomorrow, and as always, bye bye.